licenciatura e bacharelato, tá? Geografia. Então ele também tem formação, acho que é isso a questão do movimento, né? A luta pela terra, a luta pela educação, a luta por cultura, a luta por conquistar a sociedade, né? Nessa questão de pensar a hegemonia da classe trabalhadora. Aí o Adilson vai começar então a lutar com ele, a falar. Beleza. Eu fiz pelo curso, inclusive pelo movimento, tá, gente? Que é a parceria aí do MST, que é a luta pela educação. Falou de políticas públicas, que é uma das lutas que a gente também tem acesso à educação, né? Que é um programa nacional que foi conquistado da luta pela educação do campo, que é o PRONERA. Né? Não sei se vocês ouviram falar, depois também pode pesquisar. É o Programa Nacional, né, de Educação e Reforma Agrária, né? Chama PRONERA, então. Esse PRONERA possibilita fazer parcerias, né, entre o INCRA e instituições. No Brasil, praticamente, aí, o movimento tem parceria com várias universidades, pode ser mais de 40 universidades, tanto de cursos técnicos também quanto curso de graduação. Tá? E atualmente também tem o mestrado, inclusive em Geografia, coordenado pelo Bernardo Mansano, tá? Que é com a Unesp, a Escola Nacional Florestal Fernandes, que é do MST, então tem um mestrado, já está na 4ª ou 5ª turma, mestrado em desenvolvimento territorial, né, coordenado pelo Bernardo Mansano, que é professor lá da Geografia da Unesp. Tá? Então eu fiz Geografia numa turma dessa, né, do movimento, pelo PRONERA, tá? Com a Unesp, campus lá de Presidente Prudente. Bom, mas nós temos também Direito, tá? Com Goiás e na Bahia, tá? Tem curso de Direito, oferecido aí pelo nosso público, né, da reforma agrária, pequenos agricultores, que enquadra, né, aí, quilombolas, indígenas, esse é um público aí da educação do campo, né, pode entrar, né, nesses cursos, tá? E de História, Geografia, Pedagogia, Agronomia também teve, Mato Grosso, tá? São Paulo também, uma turma de Agronomia. Mas é bom ressaltar que ele fala assim, nós temos, parece que foi fácil. Pensem que tudo foi muito difícil. O curso de Direito de Goiás, alguns grupos de professores entraram com vários recursos contra o curso. Né? Medicina, as pessoas entram porque eles acham que as pessoas assentadas não têm direito à educação e não podem. Imagina você entrar a fazer direito, estudar medicina. Ah, não, se for pedagogia, geografia, esses negócios, a gente não está nem aí. Né? Então eles tentam, né, fazer o mercado. Né? Então, por exemplo, o curso de Direito de Goiás foi, eu acho, que foi um dos mais problemáticos, no sentido de tentar impedir com que esses assentados tivessem acesso ao curso. Foi uma luta, o curso ficou parado por 2 anos por causa desse processo judicial movido, né, por um grupo de professores, gente que era contra, inclusive, para que o pessoal do MST estudar direito. Os caras falam estudar economia para trabalhar na terra, né, para lá e tal, mas direito, pô, tem aqui que eles querem fazer direito. Então o curso foi realmente uma peleia danada aí, mas é isso, é muita luta para conseguir. Primeiro que é isso, né? Tem que ter o pessoal nosso aí da educação, junto com o movimento, fazer lutas e, lógico, tem que ter abertura também pela universidade, né? Algumas portas, né? Esse aí, os professores, estudantes também, alguém, né, que possa ajudar na concretização desse curso. É isso que viabiliza, né, essa parceria. E aí o INCRA põe o dinheiro, né, para a universidade para poder bancar o curso. Isso que é a parceria, é isso, né? INCRA, universidade. Bom, beleza então. Vamos ver como é que a gente começa, né? Primeiro que é isso, a gente tem que dividir que o movimento ele é muito amplo. Se a gente for falar de tudo, precisaria de muito tempo. Né? Então a gente tem que resumir um pouco da luta, por exemplo, aqui, contra a fazenda, né? O que o MST, como é que está organizado o movimento, né? E também quais as lutas que o movimento faz, tá? Não é só pela terra. Então, o movimento luta, uma das primeiras é isso, é um embate contra o latifúndio, né? É o acesso à terra. Mas a gente luta por educação, por saúde, ou seja, por cultura, né? E lazer, ou seja, acesso, né? A uma vida digna. Né?
Então está lá nos princípios do movimento. A primeira luta, então, é contra o latifúndio. Depois, pela reforma agrária. A reforma agrária já é uma ampla, né? A terra seria mais simples, né? Estamos aqui no latifúndio e tal. Agora, a reforma agrária significa acesso aí às políticas públicas, né? A conseguir melhoria das condições de vida. Aí é educação, é saúde, é lazer, ou seja, todas as dimensões da vida humana, né? Aí a reforma agrária amplia isso. E depois o movimento no terceiro seria uma sociedade mais justa, né? Igualitária, então a gente possa ter, né, umas condições melhores para todos, né? A desigualdade, né, que é tamanha aí e tal, tá bom? Então vou começar falando um pouco aí vou misturando alguma coisa, também vocês podem ir perguntando, vamos fazer um diálogo, né? A ideia aqui é conversar e aproveitar o máximo das expectativas de vocês, tá? Vou falar aqui um pouco da história aqui do assentamento, onde a gente está, né? Aqui também tem uma história, diríamos assim, bastante extensa também, né? E aqui tem uma simbologia muito grande também aqui. Então, poder conquistar essa fazenda para nós e agora transformá-la, né? É isso. É demorado o processo, né? Então, vocês estão aqui no assentamento, mas nós estamos ainda numa fase bem inicial, apesar do tempo que já tem, de anos de luta, mas uma fase ainda bem inicial, que não daria para poder vocês terem uma dimensão a chegar num assentamento que está mais consolidado, ter uma ideia do que seria. Por isso que é importante a gente, quando visita o acampamento, uma fase inicial aqui do assentamento, e um assentamento mais velho já, né? Então tem experiências aí muito bonitas de assentamento já consolidado, né? Uma vida mais digna, diríamos assim, né? Só com casas boas, né? Eletrificação, né? Escolas também já construídas, ou seja, toda uma dinâmica de vida mais normal, né? E alguns até assustam, mas aqui não está aparecendo, tipo assim, né? Um assentamento, né? Então nós temos um nível assim, tanto no sul do país, né? Onde tem uns assentamentos bastante consolidados, e também em Minas Gerais, né? Temos algumas experiências. Então aqui pertencia a um proprietário que tinha empregados, hoje não tem mais empregados, e ela foi dividida em quase 140 parcelas, que seriam os lotes da reforma agrária. Tá? São 4.683 hectares, tá? A fazenda toda, o perímetro dela. Tá? E quase 2.000 hectares foi tirado em área de preservação permanente, que é a reserva, está em cima no alto da serra, né? Vocês vão dar para ter uma noção, que aqui inclusive é um dos, onde tem o maior ainda preservada Mata Atlântica, né? Da região aqui da micro-região de Juiz de Fora, né? Essa fazenda aqui é onde está concentrado a maior reserva da área da Mata Atlântica dessa região. Alguns mudaram para os lotes, onde foi já demarcado, e estão fazendo, né, as suas pequenas moradias, né, as construções ainda, em alvenaria, e muitos não terminados, não tem energia ainda, tá, nas moradias, quem mudou ainda está sem energia, né, e, bom, estrada foi dada uma melhorada aí, né, e tal. Então tem isso. Já tem isso foi um pouco já adiantado aqui, né, adiantado assim, né, já não tem sido muita dificuldade hoje na luta nossa, que é a questão do transporte escolar. Então o transporte escolar roda e busca as crianças, que já mudou, né? No início do movimento era difícil, tinha que ser pauleira mesmo, para poder ter acesso ao transporte para poder trazer as crianças, né? Hoje não, hoje você vai na prefeitura, só que, lógico, tem que obedecer o calendário escolar, porque aí eles falam, não, nós temos que aumentar o percurso do trajeto do ônibus. Então, por exemplo, se você mudar esse ano e não está lá contemplado para que o ônibus vá lá buscar, esse ano não vai, agora ano que vem vai. Então, para mudar, por exemplo, quem não mudou daqui ou não é trajeto da linha do ônibus, se não mudar, tem que mudar sempre no início ou no meio do ano, lá quando é renovado o contrato, né?
para estender o acesso ao ônibus de transporte escolar. Posso fazer só uma dúvida com relação a isso? A escola é um braço do Estado, certo? Do estadual. O município, sempre que fica por conta do transporte, não tem nenhuma relação do Estado nesse auxílio ao transporte? Vou explicar então um pouco isso. Então, olha, nós aqui temos escola, mas ela não atende ainda as crianças. A nossa escola, que foi o braço da Maria Lídia, ela é para a educação de jovens e adultos, é o EJA. Tá? Então ainda não temos escola aqui para atender as crianças, tá? O ensino tanto fundamental. Né? A maioria das nossas escolas, inclusive em Minas Gerais, né, não atende, só atende nos anos iniciais, de quinta para frente, né, hoje aí é o sexto ano, né, e tal, geralmente vai para a cidade. E o ensino médio. Nós temos apenas 2 escolas em Minas Gerais que têm ensino médio. Uma era o primeiro assentamento do MST de 88 em Aruega, lá no município de Novo Cruzeiro, lá da Jequitinhonha e do Puri. E lá a escola tem até o ensino médio. Inclusive, o pessoal médio de outras regiões para estudar lá. Em torno. Então, o transporte é exatamente isso. Olha, o município e o Estado funcionam conjuntamente. Tá? Mas quem controla isso é o município. Então, o ônibus vem aqui pegar as crianças que estudam no municipal e leva também aqueles que estudam no estadual. Tá? Então, geralmente, eles fazem uma parceria, né? E dentro lá dos recursos do Estado faz uma contrapartida lá com a prefeitura. Quem manda os ônibus, o transporte, geralmente é o Estado. A não ser quando a prefeitura contrata particular também, tem isso, né? Contrato particular de transporte para isso. Né? Inclusive é também uma forma das empresas, aí, alguns empresários, né, sugarem para a educação. Né? Em alguns lugares que essas empresas de ônibus mesmo, a prefeitura abre licitação e contrata eles. Né? Então não põe lá o ônibus. Mas no caso, o Estado também coloca ônibus. Né? Então esses ônibus amarelinhos aí, né? E isso deu uma melhorada nos últimos, 10 anos, né? Porque anteriormente a gente já via muita sucata, principalmente no campo, né? Só via muita sucata. Então depois que esses ônibus aí, deu uma outra, agora o ônibus, né? Aqueles lá que aguentam para passar no barro, né? Porque anterior, exatamente, dá uma chuvinha, o ônibus não entra. Né? Então aí, na minha região onde eu via, eles mesmo, o ônibus sempre para atender o campo é uns ônibus mais ruins, né? Tudo quebrado, sem cadeira, sem banco, né? E aquele negócio. O pessoal acha, é um senso comum, né? Que o MST se organiza, aí olha assim, vamos ocupar, invadir aquela terra, né? Aí vocês vão lá e invadem a terra dos outros, derrubam tudo, não sei o quê. Né? Esse é o senso comum que as pessoas acompanham na mídia. Né? Aí eu acho que seria interessante você falar assim, como é que vocês chegaram nessa fazenda, todo o processo de estudo, de levantamento para fazer a ocupação. Né? E esse espaço aqui, por que eu queria pedir para cá? Vocês estão vendo as máquinas aqui. A Dilson vai falar um pouquinho disso também para a gente. Né? Essas máquinas aqui, como é que elas trabalhavam, a importância desse espaço aqui. Então, acho que podia se entrar mais nisso para tentar quebrar um pouco essa questão, compreender como é que o movimento chegou aqui. Eu queria saber também se nesse processo de ocupação, se houve assim, algum conflito. O processo de chegada do movimento em alguma região, numa fazenda, né? Como é que descobrem isso, né? Então, aí está dentro da organicidade do movimento, tá? Porque nós temos, então, gente que tem essa tarefa de pesquisar, né? De ir atrás dessas informações. Pertencente, então, Mariano Procópio Ferreira Lage, tá? E o que acontecia aqui, então? Todo o café vinha para aqui. Então, nós vamos ver depois os terreiros aqui em volta, que era na época, uma da indústria, né? Moderna da época da produção de café. Na industrialização do Brasil,
o Brasil começa a industrializar, quais são as primeiras fábricas e indústrias? Quais seriam? Eram as para beneficiar o café e também os engenhos, não é isso? De açúcar, né? Não são os primeiros. Aqui, pelo jeito, então, era uma das modernas. E esse trabalho era feito por trabalho escravo, viu? Essa fazenda, inclusive, era que tinha um dos maiores plantéis de escravos de Minas Gerais. Está nos registros que aqui tinha 235 escravos que trabalhavam nesse período. 235 escravos. Até queria pedir depois se você pudesse falar um pouco mais dessa questão escolar que tem dessa família que trabalha, se puder falar um pouco. Então aqui, olha só para vocês, então tem essa máquina aqui que selecionava o café, né? Provavelmente o café até hoje, né? É uma commodity e é para exportação. Para aquele período também era. Então aqui então, era o beneficiamento do café. Todas as estruturas que nós estamos vendo aqui em torno era exatamente a serviço do café, para estocagem e depois, né, para coisa. Os ferreiros para secar, né, e aqui então fazia. Segundo a história, aqui também inclusive tinha energia, tocada água, toda a energia aqui da fazenda. Não atendia toda a fazenda, né? Essa parte aqui do centro aqui. Olha só, movia. Vocês conhecem aqui, né? Geralmente tem uma correia que pega aqui e ao tocar isso aqui, ali atrás tem a gente pode ver que a água batia lá e fazia começar a movimentar todas essas máquinas aqui. Viu? Tem rio aí perto? Não, a água veio da serra e pelo aqueduto que foi construído, aquele açude lá em cima, importante que vinha visitar, ficava circulando lá em cima. Inclusive, o capataz, que era o que tomava conta, né, do trabalho aqui, inclusive, porque era trabalho escravo, tinha que ser manipulado. Nessa fazenda aqui, houve a queima de café, da crise de café de 1929, Getúlio Vargas, que era o presidente da época, ele queimou café, então descia da serra, por esse aqueduto, tá? A data disso aqui é 1810, hein? Você pode olhar que tem umas coisas aqui que era onde é que represa a água. Isso aqui era para selecionar, inclusive, o café. O café tem um tipo de bebida. Então, quando o café está seco, ela entrou em crise, foi abandonando, né? Apesar de que o Brasil ainda é um dos produtores aí de café, né? Mas depois do leite. Mas boa parte dos fazendeiros, os caras cuidam de fazenda, eles estão preocupados com a indústria, né? Eles têm outros ramos de produção. Quem é fazendeiro, nunca ele é dono só de terra. Tem outra coisa. Inclusive, eles são donos de hospitais, né? Por isso que a burguesia agrária brasileira é um negócio, portanto, eles estão bem organizados no Congresso, né? Tem a bancada ruralista. Talvez seja a única bancada ruralista ainda que tem um parlamento no mundo, no país do mundo, né? A bancada ruralista, olha só. Então, o poder da terra e do latifúndio no Brasil, ele é... E isso faz parte, nós falávamos lá, e nós falamos das revoluções de 17, se a gente for estudar um pouco das histórias, e aí teve o golpe militar em 64, foi por causa de quê? No Brasil foi um dos países que, olha, foi feito um tal do acordo, né, do pacto, para inclusive não ter uma revolução, não ter um processo, né, de revolução brasileira. O que foi o 64, por exemplo, ali antes, né? Antes de 64, né? Tinha uma ascensão da classe trabalhadora, né? E o mundo vivia o período das revoluções, né? Da Rússia, Cuba 59, ou seja, a tomada dos trabalhadores do poder. O que a burguesia agrária brasileira faz? Junto com os outros que eram os industriais, opa, peraí, nós temos que se unir. Ou nós unimos ou nós somos votados. E a questão agrária brasileira, então, está nesse cenário. Isso lá da fundação do MST, que foi em 84, tá? Primeiro que então, a história do movimento, ele leva em conta a história dos outros movimentos, né? Do Brasil, como é que foi assim? Então, não é o primeiro movimento, o MST não inicia a questão da luta pela terra no Brasil, né? Os indígenas, quilombolas, e teve outros movimentos no período, né?
Canudos. Então, você precisa estudar essa literatura para poder a gente ir compreendendo como é que a gente, inclusive, a estratégia de luta, né? Do movimento, tá? Mas, enfim, o movimento precisa dizer o seguinte: como é que a gente organiza um movimento para dar conta dessa luta? Para não ser massacrado, né? Para ser derrotado. Canudos foi um massacre. Hein? Quantas mil pessoas foram mortas? Mais de 100 mil, né? Inclusive para apagar a história, foi lá e fez um grande lago, né? Para poder, assim, nem imagem, ninguém vê. Mas eram movimentos o quê? Movimentos localizados. Por isso que o movimento se transforma em um movimento a nível nacional, né? E até internacional, porque o movimento, inclusive, participa da via campesina. O movimento localizado é fácil ser derrotado. Se tiver um líder, você vai perguntar, mas se tiver um líder, só é fácil. Quantas lideranças dirigentes nossos já foram assassinadas? Não vários. Então, olha, esse negócio de ter presidente, né, de ter diretor, nós temos que ter lideranças. E formar o máximo de lideranças possíveis. Porque, inclusive, podemos ser, né, nós sofremos violência também, mas a gente também pode morrer a qualquer momento, não é isso? A vida da gente é incerta, né? A gente está aqui hoje, amanhã a gente, morre, né? Então, um movimento que ele tem uma única liderança, talvez hoje seria outra analogia bem rude aí, falando, acontece muito com os partidos políticos, né? Por exemplo, na figura do PT hoje, se o Lula morre, está com 70 e poucos anos, né? Quem é mais do PT? Qual que é a figura do PT hoje? Não é o Lula? É ou não é o Lula? Vocês não acham, né? Qual que foi construído outra liderança? Não tem. Então, nas histórias, é isso. Olha, ou se tem o movimento ou partidos, isso vale para qualquer organização, que refere no indivíduo, ela está fardada à vida dele, né? A hora que ele morrer, e se ele morrer rapidamente, né? Num acidente de avião, como morreu o candidato do PSD lá, o coisa, né? Se for assassinado ou qualquer outro. Então o movimento, olha, então nós não podemos ter dirigente, um presidente, um militante. Então, por exemplo, aí nós atuamos em várias frentes, nós chamamos setores. Tá? É a organicidade do movimento. Isso tem na estrutura, desde a base, o que nós consideramos base? É os assentamentos e acampamentos. Até também a união dos estados. Tá? Vou dizer então assim, olha, na região, no movimento, então nós temos várias instâncias, que são as coordenações. Todo assentamento, acampamento, ao a gente fazer uma ocupação, a gente precisa organizar ele. E todas as pessoas devem estar, né, são obrigadas a participar de um coletivo deles, nós chamamos de coletivos, tá? Equipes, coletivos, setores, tá? Saúde, quem tem lá, vamos organizar a saúde. Quem vai fazer para nós? É nós mesmos que temos que fazer, né? A nossa escola nós temos que fazer e lutar, inclusive, por elas, né? Se as pessoas, então, não estiverem dispostas, provavelmente não vai avançar tanto. Então, dependendo do nível de organização das pessoas, ou do acampamento, ou do assentamento, nós podemos ser vitoriosos para a desapropriação, para o assentamento ser bonito, bem feito, bem organizado, ou também não. Depende muito da organização daquele assentamento, daquele acampamento. Qual que é o trabalho nosso de militância do movimento? É formar o máximo, ajudar na compreensão da população, desse processo. Tá? Mas aí, voltando, como é que a gente descobre? Que talvez seria a grande, né, pergunta lá que vocês fizeram de ler. Como é que fizeram? Então nós temos que conhecer, primeiro, então, porque nessas equipes de trabalho, nós temos um setor do movimento, mas não restringe a esse setor, que vai fazer pesquisas. Onde a gente pode conseguir essas informações? No próprio INCRA, sites do governo, se você entrar no IBGE, tem todos os proprietários têm que declararem, como a gente faz lá na cidade, com o IPTU, lá no campo tem que ter o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. É onde a pessoa, o proprietário, declara
o que ele está fazendo com a sua propriedade. Porque tem na Constituição uma lei que fala da função social da terra. Ela tem que cumprir a sua função social. Ou seja, ela tem que produzir bens necessários para a vida das pessoas. Nós não podemos ignorar o conhecimento local. Chegam para um agricultor, chega para esses colonos aqui, que tem gente aqui de 80, 84 anos, né? Morreu a última agora, a dona Bigó, com 90, e uns quebradinhos. Eles contam a história. Eles sabem isso aí. Abandonado desde quanto tempo? Ah, já não estava mais tendo nada, não. Assim, então a gente chega numa região, os camponeses mesmos falam. Aonde tem, você chega por aqui, chega e fala, mas quantas fazendas tem? Vocês podem chegar e perguntar. O pessoal nosso chega e pergunta. Ah, então vamos lá ver, né? As lideranças locais também são parceiros importantes, tá? As igrejas, lógico, quando a gente fala igrejas, nós estamos falando de quê, gente? De pessoas, viu? Porque nem toda instituição, toda ela, né? Mas as igrejas, e num período bem anterior do início do movimento, a Igreja Católica foi fundamental para o início do movimento. Esse aporte, a CPT, vocês já viram falar da CPT? Comissão Pastoral da Terra, vai lá. Ela é de 1975, viu? Conhecimento da realidade. Se eu não conheço a realidade, eu posso intervir nela? Eu tenho que buscar a conhecê-la primeiro. Eu posso até intervir, mas a primeira coisa antes de fazer é conhecê-la. Quando a gente então vem com a liderança do movimento, nós vamos então lá saber a região, quem são os possíveis parceiros nossos para ajudar no trabalho básico. Ao fazer isso, a gente descobre se tem sem terra, quantos tem, né, quantos tem. Até o governo tem esses dados. Viu? Segundo as informações do governo, né, no Brasil existem mais de 4 milhões de famílias que são consideradas sem terra. O que o Fernando Henrique fez para tentar acabar com o MST? Raul Jugman, era o ministro dele agora, então não entendo, tá? Era o ministro do Desenvolvimento Agrário, do MDA. Era o Raul Jugman. O que eles fizeram? Uma campanha. Inclusive tinha uma propaganda na televisão. Ele falou assim, não precisa arrebentar a porteira agora está aberta. O governo vai fazer a reforma agrária. Basta você ir lá no correio. Tem gente que tem papelzinho até hoje, viu? Tem gente nossa que veio lá da região que fez. Porque nós, inclusive, depois do movimento, né, no início, nós ficamos assim, peraí. Aí depois nós falamos, rapaz, isso é uma sacada. Vamos falar pessoal mesmo ir lá escrever. De cadastro, de interesse a quem tinha interesse na reforma agrária. E você podia, inclusive, escolher os municípios, até 3 municípios, de interesse aonde você queria ser assentado. Rapaz, o formulário era escrito. Então tem os dados oficiais do governo, que é mais de 4 milhões de famílias são consideradas famílias sem terra, ou seja, tem interesse na reforma agrária e na terra, né? Então é por esses caminhos que o movimento vai descobrindo e vai trabalhando, viu? Qual é então? Tem família, tem terra, tem latifúndio, que nós falamos latifúndio, tá? Porque pequena terra também não pode ser desapropriada. Então tem um tamanho da terra que é considerado latifúndio. Tem isso também lá na classificação do governo. O que é latifúndio? Grande propriedade, acima de 2.500 hectares, é considerado grande propriedade no Brasil. Até 2.500 hectares é considerado média propriedade e até 100 hectares, de 100 a 2.500 é média, até 100 hectares é considerado pequeno. Tá? Então tem essa divisão também, tá? no censo agropecuário de tamanhos de propriedade. Todo por região, como é que é? Você acha por região.
Tem o censo agropecuário, pega o Brasil inteiro, mas você vai achar isso por estado. E existe Você vai achar... Existe alguma coisa no sentido de qual tipo de terra, todas as terras que você falou que terra-média não pode ser ocupada, é isso? Só os latifúndios? Desapropriadas. Ah, Teoricamente não poderia virar assentamento. entendi. Tá? Só se o proprietário quiser vender a fazenda. Tá? Teoricamente não poderia virar assentamento abaixo de 100 hectares, não viraria, né? Não seria passível de desapropriação para fins de reforma agrária. O governo não faz a reforma agrária, não tem interesse de fazer a reforma agrária, aí que entra o MST. Para que o MST foi criado então? Para fazer cumprir a lei. Por que a gente ocupa? Para forçar com que o governo cumpra a lei de desapropriação, que a terra não está cumprindo sua função, e ali tem famílias sem terra, querendo terra para trabalhar, e essa fazenda então, esse latifúndio deve ser desapropriado. É esse o nosso papel. Quem foi no acampamento, o acampamento para essa função, que é fazer pressão tanto para o governo quanto também para a sociedade. Olha, não cumpre a função, por isso que o papel da sociedade, o apoio é fundamental. Um assentamento para um acampamento, para poder, no processo dele, a sociedade também, se não posicionar, né, quando a sociedade não posiciona, ou posiciona do lado do fazendeiro, então isso aí cria uma disputa, né? E aí, tá invadindo, tá tomando, tá não sei o quê. Então a gente tem que ir lá explicar, por isso que eu estou fazendo isso aqui com vocês. E quando a sociedade, então, provavelmente a sociedade posiciona a favor, as coisas ficam mais fáceis, né? Aqui foi um exemplo disso, tá? Aqui foi um exemplo disso. Aqui nós tivemos um apoio muito grande da sociedade. O município de Goianá, Coronel, quem conhecia essa fazenda, falou, não, pessoal, tá beleza, tá certíssimo. Rapaz, aquilo lá tá abandonado. Ou cria fato político, né? As universidades, né? E aí, diga de passagem, essa fazenda só foi desapropriada, não, lógico, nós tivemos no papel fundamental, que é no processo de luta, que aí o movimento, como não faz luta isolada, aonde tem uma ocupação, aonde tem um acampamento, ela é reconhecida, né, pela organização, nossos dirigentes têm o quadro disso tudo. Então quando a gente vai para a mesa, para reunir com o governo, para pressionar no processo nosso de luta, inclusive, as famílias estão todas juntas, né? Então quando a gente vai fazer uma luta, a gente vai lá para a mesa com o governo, com o INCRA, tá a Fazenda Fortaleza de Santana. Então ela não é uma luta só local, do local. Inclusive todas as outras regiões, né? Se precisar de um apoio também, né? Para ajudar a reforçar a luta, tá ali. Então ela não é local. E o apoio da sociedade. E aí a Universidade de Fora teve um papel importantíssimo, né? Professores, né? Estou falando da instituição toda, mas professores, estudantes e também de Viçosa. Inclusive que ajudou aqui muito tempo, tá? No processo. Aí eu vou especificidade dessa região. E aqui, que essa região é muito grande. Nós já tínhamos um assentamento na região. Tá? Esse assentamento era em Visconde do Rio Branco. Mas é muito longe, daqui lá dá quase 200 quilômetros, né? Então aqui o pessoal de Goianá, Rio Novo, não conhece lá essa realidade. Então quando a gente descobriu essa fazenda, o assentamento Olga Bernardo. Olga Bernardo. Quando a gente descobriu essa fazenda e foi fazer trabalho de base, todo mundo tem medo, né? Pô, não conheço, como é que funciona isso? E aí no trabalho de base o cara conversa, o outro não, você é besta, você tá doido. E sofre também as pressões locais, né? As famílias sofrem, dos fazendeiros, dos amigos, dos políticos, né? Tá doido, rapaz? Vai mexer com isso não, você tá doido, vai levar tiro pra lá, não sei o que, tá. Então, geralmente, e aí como eu conheço Minas Gerais, em algumas regiões, isso tem uma especificidade muito grande. A primeira ocupação de uma região se mobiliza pouca gente daquele local. O local foi exatamente pelo medo. E aqui
veio pouca gente para a ocupação das fazendas. Veio muita gente, viu? Né? Juiz de Fora veio alguns, né? Moradores de rua, né? Que também. Tem uma, só ficou uma aqui que é assentada. É a Brasilina. Era uma ex-moradora de rua. Senhora muito inteligente, viu? E tal. E ela morava de moradora de rua, Juiz de Fora. Mas vieram outros e depois foram embora. A gente fez uma reunião lá com o pessoal, né? Com quem organiza eles lá, que nós íamos fazer ocupação, eles queriam, interessavam, quem, né?